Tá ao vivo, gente. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado por Boa ter noite. voltado aqui. Obrigado por estar aqui com a gente de novo, né, nessa luta aí, nossa. Obrigado por ter aceitado esse retorno. Obrigado, Alda, por estar aqui de novo, né? Essa luta. E vamos agradecer também ao Léo, né, que não está aqui com a gente hoje, mas que ajudou a gente nesse processo, nos apresentou o Márcio. Léo Acho que Mezenga. infelizmente a Mezenga. Grande, grande professor, grande ser humano. Precisou sair por motivos pessoais, mas logo, logo está de volta. E aí, Al? Deixa eu só compartilhar aqui no para a galera poder entrar também pelas nossas páginas. É isso aí, gente. Quem estiver assistindo aí, a gente pede para poder compartilhar, porque o Facebook está travando a gente, está segurando a gente. Nem convidar direito, a gente está conseguindo convidar as pessoas para o evento. Só consegui convidar 5 pessoas para o evento, Márcio. Tá bom. O Facebook está me Prontinho. travando. Gui, compartilhar. Então, vamos lá. Podemos começar. Boa noite. Boa noite. Então, vamos Boa lá. noite. Começaremos hoje, né, mais um bate-papo, né, baseado aí nas notícias, né, do último mês, né, fomos surpreendidos com a notícia de uma criança de 10 anos que vinha sofrendo abuso sexual desde os 6 anos de idade por seu tio, né? Essa violência resultou numa gravidez e a partir daí teve seu direito constitucional de aborto negado no seu estado. Teve também a sua identidade vazada na internet, foi perseguida e ameaçada por grupos religiosos cristãos. Precisou viajar ao estado de Pernambuco para garantir o seu direito constitucional ao aborto. Lá foi perseguida por grupos religiosos supostamente cristãos. Teve que entrar no hospital no porta-malas de um carro, enquanto supostos cristãos gritavam assassina. E assim continuou a violência psicológica contra uma criança de 10 anos por uma parte da parcela da sociedade que se diz representante do cristianismo. O médico que cumpriu a lei e realizou o procedimento foi chamado de assassino, bem como foi excomungado pela segunda vez por um padre da Igreja Católica. A partir daí se faz urgente a reflexão. Até que ponto a religião pode interferir no cumprimento das leis e nos direitos dos cidadãos de um país? Lembrando que em nossa Constituição o Estado é laico. Mas será que o Brasil é de fato um país laico? Será que as pessoas, sobretudo as cristãs, entendem o que é um Estado laico? Ou ser um país terrivelmente cristão é a solução para os problemas estruturais do nosso país? É só rezar, orar, ler mais a Bíblia, ir mais à missa ou cultos, que o país se livrará da violência, da fome, da pobreza e da corrupção? Para tentar acender a chama da reflexão através dessas nossas inquietações, que temos o prazer e a honra de iniciar mais um bate-papo com o cientista político e mestre em políticas públicas, Márcio Saraiva. E aí, Rodrigo? Então, Alda, essa situação com a menina, né, vivenciada com a menina de 10 anos, ela me fez muito lembrar do conto de Aya. Né? E aí, quando eu joguei para você, eu fiquei muito feliz que você abraçou essa ideia, porque eu acho que o conto, que essa live, ela junta com a live anterior sobre os livros, sabe? E junta com uma outra live sobre o feminismo que a gente teve com a Annabelle, com a Patrícia. O conto de Aya, ele é uma distopia onde as pessoas não têm o direito à defesa.
e as mulheres perdem o seu direito não podendo ler. Né? Então, as mulheres elas passam a receber símbolos e elas passam a entender os símbolos e elas não leem mais. No Brasil, a influência da religião política, a influência da religião na política tem aumentado, como vimos nas eleições de 2018, em que houve um aumento de parlamentares evangélicos. E aí a gente pode ver assim, que tem diversas notícias a respeito, como uma notícia que foi publicada em 2019, que era o seguinte: a chamada bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia, coalizão que representa o agronegócio, a linha dura de segurança pública e os fundamentalistas cristãos, passou por uma reconfiguração numérica no seu interior. Entre 2014 e 2018, os ruralistas eram 109 deputados. A partir de 2019, passaram a ser 77. Em movimento inverso, cresceram os evangélicos e os defensores da indústria armamentista. E aí, para começar, sobre esse monte de informação que a gente jogou aqui, ô Márcio, eu queria fazer uma pergunta para você. Para que serve? Não sei se você consegue responder isso de maneira curta, porque acho que é uma pergunta muito complicada. Mas para que serve a religião? Tem como responder isso de forma curta? Assim, para que a religião serve? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite de vocês, mais uma vez, para estar aqui debatendo, trocando ideias. E quero deixar aqui meu boa noite para todas as pessoas que estão conosco participando dessa live. E meu boa noite, bom dia ou boa tarde para aquelas pessoas que irão assistir depois. Né? Para que serve a religião? Bom, a religião ela é, antes de tudo, um fato da sociedade. Ela está presente desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Houve momentos de grande conflito na sociedade, houve períodos em que o Estado conseguiu manter um certo distanciamento da religião, mas a história da humanidade está marcada pela presença do fenômeno religioso, de maneira tal que parece despropositado pensarmos numa sociedade que não tivesse religião. Né? Parece que, de alguma maneira, a religião ela acompanha como parte da cultura, parte dos processos simbólicos de todos os seres humanos. Mesmo aqueles que não têm uma religião ou não acreditam em religião, até não gostam, mas, de qualquer forma, eles vão, de alguma maneira, construir sistemas simbólicos, saberes que possam dar conta do significado e do sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Por que existe sofrimento? Por que existe injustiça? E por que existe a morte? Essas são questões perturbadoras para a humanidade. A religião, de alguma forma, ela tenta responder a essas indagações, ela tenta, de alguma maneira, dar conta dessas lacunas onde a razão humana parece incapaz de preencher. Acho interessante, Márcio, desculpa, a gente esqueceu de falar, mas que você falasse sobre que você tem formação em teologia também, né? Uhum. Sim, eu cursei o básico de teologia na PUC do Rio de Janeiro. É um curso muito bom, são 2 anos de estudos teológicos, e isso também me ajudou muito nessa busca da compreensão sobre Deus, sobre o sagrado, sobre o transcendente, e tentar, de alguma maneira, entender o porquê
que a religião tem essa força tremenda, né? A gente vê que na história do Ocidente, a partir da modernidade, do iluminismo, do racionalismo que veio em conjunto, houve uma certa euforia de que, na medida em que a razão ela se desenvolvesse e que as pessoas alcançassem as luzes da razão e da ciência, que a religião iria acabar. A religião iria acabar porque a religião ela é baseada em mitos, em crendices, baseada em coisas que não têm nenhuma comprovação científica. Então, na medida que a ciência avançasse, a religião seria destruída. Isso fazia parte de um certo credo do iluminismo. Alguns acham que isso seria um problema do marxismo, porque Marx teria dito que a religião é o ópio do povo. Na verdade, a crença no fim da religião ela é anterior ao próprio Marx, muito anterior. E ela ganha força com o iluminismo e com o crescimento da razão moderna, da razão científica. O fato é que, especialmente no século XX para cá, houve uma percepção de vários estudiosos, não somente de teólogos, mas pessoas que trabalham no campo da antropologia, da sociologia, da filosofia e por aí vai, da própria história, de que a religião, ao contrário do que os profetas do iluminismo imaginavam, a religião ela não foi destruída pelo avanço do projeto iluminista de modernidade, de racionalidade, ela não foi destruída por isso, e até, contrariando o previsto, ela teve um salto e um crescimento, né? Alguma coisa no campo da modernização e da racionalidade deixaram lacunas nos seres humanos e houve um movimento de reavivamento desses fenômenos religiosos. Márcio, já que você tocou nessa questão da religião, né, o ópio do povo, e aí isso me remete a uma notícia que eu li que é a seguinte, né? Inculto pastor pede votos para candidato a vereador em Campinas, São Paulo, né? A fonte, né, é o IG. E aí a gente tem se deparado cada vez mais, né, nos últimos anos com notícias assim, né? Até mesmo por religiosos que são eleitos, né, a cargos políticos e tentam de alguma maneira colocar os dogmas, né, da sua religião, da sua doutrina, né, como políticas públicas ou que eles influenciem em políticas públicas, né? Então você está falando que existe uma releitura dessa questão do Marx, né? Que é uma frase até tirada de contexto, né? Que a religião é o ópio do povo. É verdade. Há um debate muito profundo, que a gente não tem como fazer uma síntese dele aqui, mas há um debate profundo, quem quiser buscar, tem aí o Google como uma ferramenta que pode ser muito útil, no próprio campo marxista, o quanto essa frase ela foi descontextualizada e, num certo momento, se transformou num dogma, com características religiosas, né? O dogma de que o marxismo era ateu, né? E que qualquer utilização do marxismo como instrumento de análise, essa utilização deve se dar no contexto do ateísmo, né? E aí, portanto, seria impossível a pessoa ser religiosa e marxista ao mesmo tempo. Quer dizer, era um pouco esse dogma que durante algum tempo, principalmente na virada do século XIX, início do século XX, esse dogma teve uma força. Com o passar do tempo, o campo marxista apresentou uma série de debates recontextualizando essa crítica de Marx às religiões, né, e abrindo um campo de possibilidade para que o marxismo pudesse ser um instrumento analítico independente de credo ou não credo religioso. E aí você tem o surgimento, inclusive, de um conjunto de teologias políticas
como, por exemplo, a teologia da libertação, que ela vai fazer uso do instrumental do próprio marxismo na análise da sociedade, da economia, da cultura, sem abrir mão da sua fé religiosa, né? Mas esse é um longo debate, um debate interessante, né, que existe no campo, não só no campo da política, da teoria política, mas também no campo da teologia, né? Ô, Eu não sei se eu Márcio, te respondi. Respondeu perfeitamente. eu não sei se eu tô travado, eu não consigo saber. Pra mim, Rodrigo, Sua parece que voz, de vez em a quando tu sua, dá uma travada aqui para mim, Rodrigo, mas eu ouço a tua voz. a sua voz sai, a sua imagem está travada. então Você a está na gente segue postura assim. assim de um pensador, já faz uns 5 minutos que tu está nessa posição do pensador. Agora Verdade. melhorou, agora Agora você se mexeu. voltou. Seguinte, Márcio, quando a gente estava fazendo a pauta, você falou sobre o Fórum Social Mundial e sobre revoluções lideradas por religiosos, porque também a gente não pode condenar os religiosos, né? Aí eu queria que você falasse também esse outro lado para a gente. Assim. Sim, Teria como? porque o fato é que as religiões elas passaram a reivindicar, especialmente a partir da década de 70 do século passado, do século XX, elas passaram a reivindicar novamente o seu direito à esfera pública, né? Um determinado assunto, como por exemplo o aborto ou o casamento igualitário, como aqui a gente teve o debate no Brasil, as religiões elas passaram, num determinado momento, a reivindicar o seu direito de participar do espaço público de debate, né, como uma opinião também a ser levada em conta, como outras opiniões no mesmo debate, na mesma arena pública. Isso em si é um problema? Não. Desde o momento que o Estado se mantenha laico ou neutro para questões religiosas e permita que esse livre debate aconteça num ambiente plural, democrático, respeitando a diversidade, não há nenhum problema que os religiosos possam participar do debate público, é legítimo, né? Há pouco a Alda leu aí uma notícia de pastores que vão apoiar um candidato a vereador. Bora, sem problema. Né? Da mesma forma que eu não vejo como nenhum problema um bispo católico se unir a outros católicos para apoiar um outro candidato a vereador que possa representar melhor os interesses da fé católica e a visão de mundo católica. Até aí não é problemático. A coisa se torna problemática na medida em que grupos religiosos tentam capturar o poder de Estado para, a partir desse poder de Estado, impor ao conjunto da sociedade a sua visão particular de mundo. Esse é o problema. Você ter deputados evangélicos, católicos, kardecistas, deputados do candomblé, da Umbanda, isso não é nenhum problema. Isso é absolutamente democrático no mundo plural. Não há nenhum problema disso. Até aí não há nenhuma ofensa à democracia e ao Estado de Direito. O problema é quando determinado segmento religioso decide capturar as instituições de Estado para impor ao conjunto da sociedade a sua visão religiosa de mundo. Aí nós temos, de fato, um gravíssimo problema, como foi o caso dessa menina violentada por anos pelo tio, em que determinados grupos religiosos vazaram a identidade da menina, vazaram o endereço do hospital em Pernambuco, fizeram uma pressão desumana, uma pressão cruel, uma violência contra a liberdade, uma violência contra a Constituição Federal. Aí é grave. Aí nós entramos num campo em que, se nós, enquanto sociedade, se a gente não faz o debate democrático sobre esse assunto, a gente pode entrar no campo da barbárie.
Eu não quero, eu quero que o meu direito de crer seja respeitado, da mesma forma que eu quero respeitar o direito do outro de crer ou de não crer. Eu só não quero impor a minha forma de ver o mundo ao conjunto da sociedade. Isso é muito grave. Se eu não me engano. Alda, pode falar. Não, é que eu ia só completar que, se eu não me engano, a notícia inteira, que eu peguei só, né, a manchete, se referia ao fato do pastor ter usado a igreja, dentro da igreja, ele indicando, né, a candidata a vereadora, entendeu? Se eu não me engano, isso não é permitido por Sim, lei, não é né? permitido por lei Você usar, o né? uso do espaço religioso como trampolim de candidaturas eleitorais, políticas. Agora, é um debate também complicado, porque é difícil dizer qual é o limite exato entre propaganda política, ou o que seria propaganda política, e o espaço religioso. Isso é muito complicado, você demarcar o fio que separa uma coisa da outra. Por exemplo, aquele padre de São Paulo, quando ele faz um discurso duro, e, a meu ver, correto, contra o fato de que católicos que votaram numa candidatura de extrema-direita deveriam se arrepender do que fez como cristãos e confessar o seu pecado, ele foi violentamente atacado. E um dos argumentos para atacar esse padre foi dizer que ele estava fazendo política dentro da Igreja Católica, dentro da paróquia dele. Ora, ele não estava defendendo o apoio a um candidato A, B ou C. Ele estava falando, sim, de política, mas estava falando de política de uma maneira mais ampla, enquanto ação humana, ação coletiva pelo bem-estar. A política, em sentido amplo, é claro que ela vai passar pela esfera do religioso. Qualquer mãe de santo ou pai de santo no candomblé, na umbanda, qualquer dirigente kardecista, padre ou pastor evangélico tem o direito de debater questões políticas dentro do espaço sagrado, né? O problema é quando há um uso do espaço sagrado, e especialmente quando esse espaço sagrado tem muito dinheiro em caixa, e aí você usa esse espaço sagrado para apoiar uma determinada candidatura, injetando dinheiro que veio dos fiéis nessa candidatura e pegando fiéis para ser mão de obra dessa candidatura, para fazer o trabalho de panfletagem, de divulgação e etc., a custo zero. Isso, de fato, é um problema, porque gera uma assimetria na concorrência eleitoral. É uma espécie de concorrência desleal. Como eu poderei ter forças para concorrer com um candidato no meu bairro ou na região onde eu moro, pensando em eleições municipais, por exemplo, que a gente já vai ter daqui a pouco, mas como é que eu vou poder concorrer a vereador no meu bairro ou na minha região se uma igreja daquela região poderosíssima, né, com muitos fiéis e muito dinheiro em caixa, dinheiro que não é tributado pelo Estado, o que é uma questão problemática para a gente pensar em Estado laico, que recentemente votou-se pela absolvição das dívidas das igrejas no Brasil. Isso foi uma votação recente no Parlamento Federal, outra questão muito complicada. E aí, como é que eu vou ter oportunidades iguais de concorrer com esse candidato se eu não tenho uma igreja por trás da minha candidatura? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho essa militância para trabalhar de graça para mim. Isso gera uma assimetria que pode ser complicada. Alda. Aí, Márcio, você entrou numa outra questão, que também é uma inquietação nossa, que foi justamente essa notícia, né? Que o Congresso perdoa 1 bilhão em dívidas de igrejas. Bolsonaro precisa sancionar, né? Porque agora está na mão do presidente sancionar ou não. E aí, levando, né,
esse caso que você também citou em consideração, né? Quando a religião atrapalha o Estado democrático? Eu queria, antes de pegar a questão do atrapalhar o Claro, Estado democrático, eu queria voltar um pouco atrás por conta dessa tua notícia, Alda, dessa claro. votação, né, que eu mencionei aqui. Essa votação, ela escancara o problema que a gente vive hoje no Brasil. As igrejas, elas têm uma força, tanto força do ponto de vista político eleitoral, porque ela move milhões de pessoas, né? Mas ela também tem uma força econômica. Existem bancos que pertencem a igrejas. Existem financeiras, corretoras de valores, no mercado financeiro, na bolsa de valores, você tem empresas que pertencem a certas igrejas. Quer dizer, isso é complicado. Então, são igrejas que não só movimentam milhões de pessoas, mas são igrejas que movimentam milhões em termos de grana. E uma grana que não é controlada nem fiscalizada pelo Estado e nem tributada. Em alguns casos, já houve inúmeras denúncias de lavagem de dinheiro do narcotráfico envolvendo certas igrejas. Quer dizer, eu quero crer que isso é a minoria da minoria. Mas, de qualquer forma, são sintomas de extrema gravidade para o Estado democrático de direito, né? E aí, quando chega uma votação onde o Estado perdoaria a dívida dessas igrejas, você tem essa votação aprovada por maioria no parlamento. Isso por quê? Porque a maioria do parlamento brasileiro concorda com isso? Não. É porque uma parte desse parlamento, de fato, acredita na ideia de não tributação das igrejas e religiões, o que eu considero equivocado do ponto de vista do Estado democrático de direito, que seria laico, né? Mas algumas pessoas acreditam nisso e votaram sim, para perdoar as dívidas. Outros, e muitos outros, votaram sim, não porque acreditam nisso, Alda e Rodrigo, mas porque têm medo da sua base eleitoral. A pessoa que é deputado federal e que não acredita nessa palhaçada, que não acredita nesse jogo perverso de perdoar tributos devidos pelas igrejas, ele fica constrangido de votar pelo não perdão, porque no dia seguinte essas igrejas vão espalhar pela rede de WhatsApp, pelo Facebook, em todos os cantos, a foto desse deputado federal dizendo que ele é um aliado do capeta, que ele é um aliado do demônio, que ele é o representante do diabo e que ele votou contra os irmãos. Isso cria um constrangimento tal que mesmo aquele deputado federal, aquela deputada federal que não crê nesse modelo, acaba votando sim, para evitar problemas maiores com a sua base eleitoral. Esse tipo de chantagem é um perigo. E aí, voltando à questão que você perguntou, Alda, esse tipo de chantagem é um perigo para o Estado democrático de direito, né? Até em tese, o que diz a Constituição brasileira, no seu artigo 19, inciso número 1 da nossa Constituição Federal, diz o seguinte: é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e a todos os municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, dar apoio financeiro, embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, prejudicar o funcionamento de qualquer religião ou igreja, né? Ou manter com essas religiões ou igrejas e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O que a Constituição diz aqui no artigo 19 é colaboração de interesse público. Por exemplo, nós vamos fazer uma ampla campanha de vacinação do sarampo, né? E aí as igrejas e as religiões poderão ajudar nessa campanha de vacinação. Então, em nome do interesse público, a União, os estados e municípios poderão fazer algum tipo de articulação com as igrejas ou religiões.
somente quando há interesse público. Votação, por exemplo, é comum que em várias cidades as urnas elas funcionem dentro de igrejas evangélicas, dentro de igrejas católicas. Aqui onde eu moro, havia um centro kardecista, né, onde toda eleição tinha urna lá. Né, o pessoal votava naquele centro kardecista. Então, nesse sentido do interesse público, não há nenhum problema que haja colaboração da União, do Estado e do município. Agora, o problema, como diz a própria Constituição Federal, é quando o próprio Estado, o próprio município ou a União, ela faz algum tipo de subvenção, como, por exemplo, perdoar tributação. Perdoar tributação é subvenção. Eu estou dando dinheiro. Se eu estou perdoando os tributos e as dívidas, o que eu estou fazendo na prática? Eu estou pegando esse dinheiro, que não é um dinheiro que pertence ao governo, é um dinheiro nosso, de todos nós. É o dinheiro do povo brasileiro. Nós estamos pegando o dinheiro do povo brasileiro e entregando para as igrejas. Falando, está perdoado. Pode ficar com vocês o dinheiro. Não precisa nos pagar. Quem sai prejudicado com isso é o próprio povo brasileiro. Então, isso sim é algo anticonstitucional se nós pensarmos num Estado laico, ou pelo menos naquilo que a Constituição Federal Brasileira diz que o Estado brasileiro deveria ser, que era um Estado laico. Ô, Márcio, você está falando disso, né? E eu estou lembrando muito da live da semana passada e da outra live e do conto de Aia. Vou tentar fazer aqui, tentar juntar as três coisas, porque a mesma lei que garantia a não tributação dos livros é a que garante que não seja tributado os templos religiosos. Então, se por um lado está querendo tributar o livro, está se perdoando as igrejas de uma outra forma, né? Então, assim, me aproxima muito do conto de Aia, e aí com a história da menina, essa ideia de um biopoder, né? De um poder em cima do corpo, sobretudo do corpo da mulher, em que homens vão dominar esse corpo dessa mulher de alguma forma, no caso da menina, dizendo se ela pode fazer ou não um aborto, não dando a ela esse direito, que é um direito constitucional, como você lembrou a gente aí. Uhum. E aí, no conto de Aia, na série, essas mulheres elas vão perdendo vários direitos. E chega um momento que elas não têm o direito de poder escolher com quem casar, e as mulheres que podem engravidar, elas viram aias, elas viram... são mulheres que vão servir para serem estupradas, para serem violentadas, para gerar filhos para casais que não podem ter filhos. E elas não têm direito, não são chamadas por nomes, por nada disso. Então, eu fico pensando, né, que, assim, claro que essa série, que é um livro que foi escrito em 85, está falando de um futuro muito perto, que parece muito, quer dizer, parece muito absurdo, mas, ao mesmo tempo, quando você começa a colocar essas coisas para a gente, parece também muito perto e assustador, sabe? Porque você, de certa forma, vai perdendo. Você perde um direitozinho aqui, perde um outro direito ali, e você não vai percebendo. E aí, quando você vê, você pode cair num lugar desse, né? E tomara que a gente não caia, né? Porque é tudo uma ficção, mas fica essa inquietação, pelo menos comigo. Eu não sei com a Alda, com você, mas essa inquietação ela fica comigo, né? Não, eu não acho que não. Eu tenho mais medo ainda, porque eu acho que a gente está bem próximo, né? Porque eu não vou citar nomes, mas tem alguém do atual governo que falou, né? Chegou a hora da igreja tomar o poder. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que existe um plano de poder de uma parcela, e aí não vou dizer se é máximo, se é mínimo, que não representa, obviamente, todos os cristãos, né? Todos os religiosos. É importante a gente até lembrar, né, que a gente está... Por que a gente fala tanto de cristianismo, né? Porque o Estado, ele conversa muito com o cristianismo, mas ele não conversa com outras religiões, como as religiões de matriz africana, né? Ou até mesmo, né, o espiritismo kardecista.
ele não conversa com essas outras religiões. Essas outras religiões, elas não são chamadas, elas não são ouvidas. Pelo contrário, as de matriz africana são até perseguidas. Então, quando você vê falas públicas, né, no Facebook, sendo transmitidas no YouTube, né, para todo mundo, chegou a hora da igreja tomar o poder, e você vê falas que restringem, sobretudo, o direito das mulheres, né? Que quando a gente fala do direito ao aborto, a gente fala de direito reprodutivo, não no sentido, né? Inclusive, eu já vi pessoas progressistas reproduzirem essa grande confusão. Olha, eu sou contra a mulher usar aborto quando método contraceptivo. Primeiro, são dois problemas aí. O primeiro de todos, aborto não é método contraceptivo. Né? Tem riscos muito grandes. E legalizar o aborto não significa que as pessoas vão sair abortando. Significa que você vai ter uma série de políticas públicas, desde planejamento familiar, educação sexual, enfim, tudo que você puder fazer, assistência social, assistência psicológica, e até mesmo melhorar a questão da adoção para que essas pessoas não façam aborto. E segundo é você responsabilizar a mulher única e somente pela concepção, né? O homem, ele se esquiva dessa responsabilidade, e essa responsabilidade é só da mulher. Não só do direito ao aborto, mas uma série de leis e falas que são muito preocupantes, como pessoas que representam, né, a chamada bancada da Bíblia, mas são contra a lei do feminicídio, por exemplo. Então, isso eu acho que a gente acaba mais próximo, né, de um Estado teocrático, que na verdade é o que é implantado no Conto de Aia. Os Estados Unidos vira Gilead, que acaba sendo o quê? Um Estado teocrático, em que a religião domina tudo, né? E você tem quase uma sociedade dividida em castas, né? Você tem lá os militares, que são o alto clero lá religioso, que são os que podem ter as aias, que são os que escolhem as esposas, enfim, são os que acumulam a riqueza. Então, acho que a gente já vive uma situação próxima. Isso me preocupa bastante. Olha, em geral, a gente percebe na literatura, especialmente nas distopias, algum tipo de antecipação profética do que virá, né? Em geral, as distopias, elas sempre, né, eu acho que tem essa coisa da extrema sensibilidade da arte, aí no caso da literatura, que antecipa. Você veja, por exemplo, que a perseguição aos livros em Fahrenheit parecia uma coisa louca quando foi lançado. Hoje, se a gente reler o livro Fahrenheit, a gente vai perceber o quanto nós estamos bem próximos daquele tipo de sociedade. Assim é com 1984, né, com as distopias de George Orwell. Enfim, muitas questões que foram apontadas antes por algum tipo de literatura distópica, acabou que, no passar dos anos, se mostrou de alguma maneira correta, pelo menos em um ou outro aspecto dessa distopia. Por isso eu entendo, Aldo, o seu receio e o seu também, Rodrigo, em relação aos contos de Aia, que é também uma distopia, né? Até porque, e aí, olhando o exemplo dos Estados Unidos, é ali nos Estados Unidos que nasce o fundamentalismo cristão contemporâneo, né? É no início do século XX que surgirá uma coleção de livros chamada Os Fundamentos. Essa coleção de livros teológicos chamados Fundamentos, ela surgiu como oposição à teologia liberal. E, a princípio, era um movimento muito pequeno, muito radical, né? Muito conservador no campo teológico. Mas esse movimento veio crescendo. E hoje, o termo fundamentalismo, que nasce lá nos Estados Unidos no início do século XX, se tornou algo de uso comum no mundo inteiro. Isso era inimaginável. Inimaginável. Também foi nos Estados Unidos que surge com uma força tremenda o movimento de direita cristã, chamado movimento de maioria moral. Esse movimento de maioria moral, no começo, lá atrás, quando eu era estudante de ciências sociais, era objeto de piada. Ninguém acreditava que esse movimento de maioria moral ia conseguir alguma coisa nos Estados Unidos, com aquela visão radical, teocrática,
defendendo pena de morte como princípio do Antigo Testamento a ser aplicado em toda a sociedade, por aí vai. Né? Naquela época, ninguém acreditava que um absurdo desse pudesse ter alguma grande consequência política. No entanto, foi justamente dentro do campo da direita cristã que foi eleito o Trump. Não só com apoio do movimento de maioria moral, mas da própria Ku Klux Klan, a maior e mais tenebrosa organização racista do planeta. Se nós falássemos isso há 10 anos atrás, nós seríamos loucos. Não tinha nenhum cabimento os Estados Unidos eleger um presidente com esse tipo de vínculo. No entanto, aconteceu. E nós temos aí Trump como presidente da República. Então, esse receio me parece prudente e cauteloso, porque eu também o tenho. Né? E para isso a gente precisa reforçar a defesa da Constituição Federal, a defesa dos marcos legais do Estado Democrático de Direito e dos princípios de respeito à diversidade, de respeito à pluralidade de vozes e etc. Eu acho que é por aí que nós precisamos avançar, antes que possa ser muito tarde. Né? Nós não queremos viver contos de aia, mas nós queremos garantir que a nossa sociedade permaneça uma sociedade democrática, plural e aberta. Em relação às negociações entre o Estado político e as religiões, é compreensível que esse Estado político ele vai buscar dialogar com as religiões que têm hegemonia. Como no Brasil nós vivemos mais de 4 séculos, quase 4 séculos, perdão, um Estado confessional, quer dizer, o Brasil era um Estado católico romano. O Estado ele tinha uma religião, que era católica romana. Então nós vivemos um largo período de séculos como um Estado confessional. O Brasil, juridicamente, ele se tornará um país, um Estado laico, ou seja, um Estado neutro para assuntos de natureza religiosa, somente com um golpe republicano, que derruba o Império. E aí você nasce na Constituição, na nova Constituição, a questão da laicidade. Mas é uma laicidade que sempre foi capenga. Na história política da República Brasileira, essa laicidade que entra e que chega com um golpe republicano que derruba o Império, ela nunca conseguiu se estabelecer de uma maneira assim firme e categórica. A gente sabe que, historicamente, desde a República Velha, passando pelo Estado varguista, democracia populista, o golpe de 64, que implanta uma ditadura civil-militar que vai até 1985, e a partir de 85, com Sarney para cá, os governos da redemocratização, todos eles dialogaram com as grandes religiões, especialmente a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Todos os governos fizeram esse diálogo. Né? E todos os governos que perderam esse diálogo ou foram derrubados ou ficaram absolutamente frágeis em determinadas votações. A gente pode lembrar, para ter um exemplo mais recente, eu não vou lá atrás na história, quando Dilma Rousseff ela não avança nas negociações com a bancada da Bíblia jura que irá derrubar o governo. E derruba. A gente precisa lembrar que somente uma pessoa poderia abrir o processo de impeachment. Era o presidente da Câmara. O presidente da Câmara chamava-se Eduardo Cunha, amigo de Flor de Lis, amigo de Harold de Oliveira, amigo de Flávio Bolsonaro. Só Eduardo Cunha poderia aceitar o pedido de impeachment. E ele aceita. E ele é um dos cabeças da bancada da Bíblia no Parlamento Federal. Então, veja que é muito grave tudo isso. Né? Nós tivemos no governo Dilma, e eu não estou aqui analisando os méritos, se o governo Dilma foi um bom governo, foi um mau governo, a questão minha não é essa. Como cientista político, eu estou tentando me ater aos fatos. O fato é
que o governo Dilma foi emparedado pela bancada conservadora. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, o episódio do chamado kit gay, que, aliás, nome dado pela bancada da Bíblia. Ele nunca teve o nome de kit gay. Tratava-se de um kit de informação, né? Um kit de informação para o combate à homofobia e à violência. E esse kit foi retraduzido como kit gay, como um kit que iria transformar o seu filho em gay, iria transformar sua filha em lésbica. Eles iam fazer doutrinação gaysista nas salas de aula. E com esse discurso de terrorismo psicológico e social, a bancada da Bíblia emparedou o governo Dilma Rousseff, a tal ponto que eu me lembro muito bem, por dever de ofício, eu acompanho a TV do parlamento, em que o líder, um dos líderes da bancada da Bíblia, o deputado Antony Garotinho, ele sobe à tribuna e diz claramente: nós vamos paralisar as votações no Congresso enquanto o governo não suspender esse kit. E, de fato, ele prometeu e fez. O Congresso ficou parado, a pauta foi trancada. A bancada da Bíblia passou a boicotar e não garantir o funcionamento do parlamento. O governo Dilma Rousseff demitiu o profissional responsável pelo setor no Ministério da Educação e deu uma entrevista desastrada dizendo que eu, como presidenta, não vou fazer apologia de escolha de opções sexuais. E aí comete o desastre de demitir quem estava certo, né, para poder minimizar a situação grave que o governo ficou dentro do parlamento. Isso, de fato, é algo próximo do conto de Aia. É algo muito próximo. Né? Nós estamos aí sob uma chantagem política, eleitoral e financeira que é muito grave. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um representante desse setor, que é o prefeito. Né? E muitos falam, né, da dificuldade que será uma mudança na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, independente de questões de gosto ou desgosto da gestão, mas o fato é que, do ponto de vista do cálculo da ciência política, será muito difícil uma mudança na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que não passe por algum tipo de diálogo. E quando eu falo diálogo, eu estou querendo dizer beijamão, né? Mas traduzindo num termo da ciência política. Não haverá vitória sem algum tipo de diálogo com o chamado campo evangélico da cidade do Rio de Janeiro, especialmente na zona norte e na zona oeste da nossa cidade. Isso tudo realmente é grave. Ou seja, sem bênção do pastor, não há candidato que se eleja. E aí fica todo mundo na ânsia de querer ficar bem na foto com determinadas lideranças evangélicas porque temem perder o voto. Né? E isso vai cada vez mais na contramão do que está escrito na Constituição Federal do Brasil. Porque isso vai fazendo com que o poder político fique cada vez mais refém dessas religiões e tentando, de alguma forma, fazer alianças e pactuações em detrimento da ampla maioria. Márcio, eu queria que a gente já está caminhando para o final, que a partir desse papo que você está falando com a gente aí, você explicasse, então, a diferença entre o que é ser um Estado laico e ser um Estado plural, né? Porque muitas pessoas dizem que o Brasil talvez seja um Estado plural. E aí queria que você desse essa explicação. E aproveitando aí que a Lourdes tem falado aí sobre kardecismo, falando sobre a Umbanda, na história, acho que tem um período da história que a gente passa a chamar a Umbanda e o Candomblé de espiritismo também, né? Que tem a ver com esse lado político também. Tem como você explicar rapidinho para a gente por que a gente chama isso? Eu vou começar do final e depois eu venho para o Estado laico e Estado plural.
de fato, aqui no Brasil, muitos terreiros de Umbanda e de Candomblé foram legalizados com nome espírita. Tenda espírita, por exemplo, é um nome muito utilizado, né? Centro Espírita Xangô da Pedreira, né? E por aí vai. Isso porque também nós tivemos uma questão singular no Brasil. No Código Penal, as religiões de matriz africana, elas eram consideradas criminosas, acusadas de charlatanismo, de feitiçaria e etc. Isso era um crime punido pelo nosso Código Penal, né? O que acontece é que, a partir do Estado varguista, houve um diálogo da Federação Espírita Brasileira, representante do chamado kardecismo, houve um diálogo no sentido de retirar o espiritismo kardeciano dessa ação do Código Penal. Em outras palavras, né, o movimento oficial do kardecismo conseguiu convencer o governo no sentido de que o espiritismo kardeciano não tem nada a ver com feitiçaria, charlatanismo, bruxaria, etc. Isso é coisa dos pretos. Isso é lá com o Umbanda e com o Candomblé, não é com a gente. Isso fez com que o kardecismo, ou seja, o espiritismo, ele ganhou um certo status social e reconhecimento político. Inclusive, ele pôde legalizar as sociedades espíritas, os grêmios espíritas, os centros espíritas. E isso fez com que muitos terreiros de Umbanda e de Candomblé, que não poderiam jamais se legalizar com nomes de matriz africana, né? Você não iria legalizar Ilê, Axé, Ató, não ia. Nenhum cartório ia aceitar esse documento. Então, muitos acabaram se registrando como tenda espírita, babá, centro espírita, babá, sociedade espírita, porque já que o espiritismo estava legalizado e o espiritismo não era mais punível, né, dentro dessa lei de feitiçaria e charlatanismo, então muitos terreiros de Umbanda e Candomblé também pegaram a legalização por esse viés. Essa é uma das questões. Há outras também. A própria Federação Espírita Brasileira, ela deu declarações no sentido de que a Umbanda e todos os cultos, né, de matriz africana, elas seriam modalidades, tipos de espiritismo, porque também trabalha com a manifestação dos espíritos, com a comunicação com a além, etc. Esse problema de interpretação aconteceu dentro da própria Federação Espírita. Isso só foi modificado na década de 70. Então você tem aí diversos fatores que levaram a essa mistura no Brasil entre kardecismo, Umbanda e o Candomblé. A gente não vai conseguir esgotar isso nessa live. Eu acho que isso mereceria uma live à parte, né? A história do espiritismo brasileiro, que é uma história fascinante, cheia de nuances, para a gente poder debater o assunto. E aí, voltando então, Rodrigo, ao que você questionou sobre o Estado laico ou o Estado plural. O Estado laico, no sentido fechado, ele deveria ser um Estado absolutamente neutro para assuntos religiosos, sem nenhum tipo de envolvimento, de financiamento, de apoio, nada, com nenhum tipo de instituição religiosa. Ele deveria garantir que a instituição religiosa ficasse apenas no terreno do âmbito privado, que cada um faça a sua escolha privada religiosa, mas sem nenhum tipo de relação com o Estado. Esse Estado laico, em sentido mais radical, mais fechado, ele se tornou inoperante no Brasil. É quase que impossível. Né? Isso significa o quê? Então? Significa que na nota de R$10 não vem escrito Deus seja louvado? Alguma coisa do tipo, é isso? Sim, sim. Isso seria um Estado laico fechado, não teria nenhum tipo de associação com questões religiosas. Ah, mas a festa do Divino é uma festa histórica. Vamos pedir apoio da prefeitura para a festa do Divino. Não teria. Não teria. Cada religião... E também não ia ter feriado de dia de Nossa Senhora, não ia ter nada. Né? O Estado laico, no sentido mais radical,
seria um Estado absolutamente neutro. Isso, na prática, é inviável, porque o Estado político ele se dá também no campo da cultura, e sempre, de alguma maneira, ele dialoga com a sociedade, com as religiões. Alda. Sabe aquele Pai Nosso? Não, eu só queria fazer um complemento, já que nós somos professores. Sabe aquele Pai Nossozinho no conselho de classe? Não pode. Sim. Eu trabalho em colégio católico e nem colégio católico confessional faz isso. E aí, quando a gente questiona isso, mas você não é grata, eu já escutei isso. Amo as pessoas de coração, mas a gente precisa respeitar, e nem aquele avisozinho. Eu já trabalhei em escola estadual que vem um avisozinho, tinha uma regra de convivência, e no final tinha ser grato a Deus. Aí eu fui questionar, mas o Estado é laico. Aí errado é você, entendeu? E eu sou uma pessoa criada dentro da Igreja Católica, né? E não vou com nada católico dar aula. Por quê? Porque o Estado é laico. Quer dizer, e essa tua visão, Alda, traduz o que, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da tradição do laicismo, deveria ser o Estado e suas instituições. Na prática, isso acaba não acontecendo porque você tem uma forte reação cultural que está vinculado às questões de Estado. Basta lembrar, por exemplo, o feriado de São Jorge, que foi aprovado há poucos anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu lembro que quando houve o debate sobre esse feriado, né, o debate não passou tanto pelo questionamento do dia de São Jorge. O debate se dava o seguinte: mas os evangélicos queriam reivindicar em troca o direito do feriado ao dia da Bíblia. Quer dizer, agora tu veja, isso do ponto de vista do Estado laico é insano. Né? Não tem como, porque aí nós teremos que dar ao candomblé o direito também de reivindicar determinadas datas como o feriado do candomblé. A Umbanda mas também o dia da Bíblia foi instituído em algum lugar, não é feriado, mas foi instituído no Congresso Federal. Eu li sobre isso. Ainda Sim, não é feriado, mas foi instituído. Existem em alguns municípios uma lei de dia da Bíblia, dia da Reforma, dinheiro público construindo monumentos à Bíblia na entrada da cidade. Como é que é isso? Como é que o dinheiro de todos nós vai para a construção de um monumento à Bíblia? Entendeu? Que é algo importante para um determinado segmento religioso, mas que não deve ser imposto como algo universal, como algo que o Estado deveria estar fazendo. Nada contra se alguma igreja se unisse, fizesse uma vaquinha e construísse um monumento à Bíblia na cidade com o dinheiro da igreja, sem problema. Da mesma forma que seria bacana se o candomblé e a Umbanda construíssem um grande ofertório para Exu na primeira encruzilhada de entrada do município da cidade, até lá, monumento ao Exu, né? E aí, cada um com seu monumento, e a gente viveria em respeito democrático a essa diferença, esse pluralismo. O problema é que não há esse respeito à diferença e ao pluralismo. Há uma certa tentativa hegemonista de um determinado segmento religioso, o que acaba alijando do processo outros segmentos, que são tão importantes para a nossa cultura, para a nossa vida social, quanto aqueles outros. Quer dizer, nós estamos diante, na verdade, de um Estado que se pretende laico, mas ele é laico no sentido mais aberto, né, no sentido de plural, e alguns estudiosos falam, inclusive, em Estado laico à brasileira, né, que o Estado laico do Brasil ele tem características que só a gente tem, né? É uma espécie de abrasileiramento do Estado laico, onde o governo funciona com crucifixo em cima. Então, tudo aqui um pouco misturado, que faz parte um pouco da cultura sincrética, híbrida, construída ao longo da história do Brasil. Mas volto a insistir num ponto, que eu acho que deveria ser um ponto importante dessa live, dessa nossa conversa. Não há nenhum problema no fato das pessoas fazerem suas escolhas religiosas. Não há nenhum problema das pessoas que fazem suas escolhas religiosas
terem um desejo de debater questões públicas, de participar da arena pública, do parlamento, seja do que for. Isso não há nenhum problema. O problema é quando há um uso abusivo de recursos e de poder político que acaba constrangendo a maioria da sociedade e as ações do próprio Estado. Aí, realmente, esse é o campo problemático que nós estamos debatendo aqui hoje, ou tentando, de alguma forma, debater hoje. Assim, em outras palavras, então, a gente pode dizer que religião é esfera privada, mas os religiosos, enquanto sociedade, podem sim pautar e debater políticas públicas, claro. Só não podem impor a sua doutrina religiosa sobre as políticas públicas. Então, esse Perfeito. seria, né, o limite, né, do Estado, esse é o limite, né? Esse é o limite. Esse é o limite. Você tem direito a debater as suas concepções de fé e de mundo. Direito democrático que você tem e que todos os outros religiosos têm. Se a Umbanda quiser mandar um conselho para debater com o prefeito, ela tem o direito. O Candomblé quiser fazer isso, os kardecistas querem criar uma comissão kardeciana para debater questões com o governador, com o presidente, tem todo o direito democrático de fazê-lo. Só não pode querer impor a sua visão de fé, a sua crença para o conjunto da sociedade. Porque aí você vai ter problemas como dessa menina teve no caso do aborto, onde há aí uma extrapolação da fronteira, onde não ficou claro ainda para muitos religiosos que há uma fronteira que é a fronteira constitucional do Estado de Direito Democrático. Essa fronteira ninguém poderá ultrapassar, ou pelo menos ninguém deveria ultrapassar, já que ultrapassam e muito no Brasil que a gente vive hoje em dia. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para a gente encerrar essa live, né, que a gente já viu, que a gente pretende aí, se der, a gente está planejando aí fazer uma série, né, sobre questões mais políticas, né, e aí a gente tem aqui a pergunta do Romão. O Romão, ele fez 3 perguntas, né? A primeira dele foi: a religião interfere nas relações sociais e políticas no Brasil desde o Império. Dito isso, como Sim. entender o Estado laico constituído? Acho que isso você já explicou, né? Sim, no Brasil, por conta desse Estado laico à brasileira, né? Que é um Estado laico no sentido mais de plural, de diversificado, mas não exatamente laico, por exemplo, na interpretação francesa do que seria o laicismo. E ele também completou essa pergunta dizendo: mas o presidente assume institucionalmente a sua relação de poder através de ministros extremamente evangélicos? Ele botou uma interrogação, mas eu acho que isso é complicado, a questão do o fulano de tal será um ministro terrivelmente evangélico. Eu acho que isso não deveria estar posto como ponto número 1 do debate de política pública, especialmente quando se fala de ocupar espaços institucionais. O próximo ministro do Supremo Tribunal Federal deveria, num Estado laico, ser um ministro que pudesse apresentar suas credenciais jurídicas e políticas, sendo sabatinado e aprovado no Senado. Se ele, na sua vida privada, é evangélico, ou, para usar o termo do presidente, terrivelmente evangélico, ou é católico, ou é da Umbanda, ou é do Candomblé, isso não importa, ou não deveria importar. O fundamental é que o próximo ministro do Supremo tivesse credenciais jurídicas e políticas que o tornassem capazes para o exercício de uma função na Suprema Corte. Aí tem uma pergunta aqui do Maurício para encerrar. Fazendo uma leitura de muitos movimentos protestantes e neopentecostais, percebo que há nas praxes teológicas mais fundamentos de uma filosofia capitalista ultraliberal do que fundamentos do pensamento religioso do cristianismo. Como teólogo e cientista político, o que você acha sobre isso? Bom, pessoalmente, eu entendo que os movimentos neopentecostais, isso dito de uma forma genérica, porque há diferenças no interior do próprio neopentecostalismo ou novo pentecostalismo, esses movimentos neopentecostais
eles têm uma relação íntima do ponto de vista teológico com a sociedade de mercado, com a ordem do capital, né? O movimento neopentecostal é uma espécie de leitura religiosa da sociedade de mercado, onde, no caso, se valoriza o capital como bênção de Deus, a prosperidade como sinal da tua fidelidade a Deus, né? Então, sendo você fiel a Deus, você será próspero, e próspero significa ter dinheiro, ter grana, carro novo, tudo de bom, né? Tudo de bom do mundo. Não é o bom para depois dessa vida, não. É aqui, agora, no mundo. E a ideia de uma religião que se tornou absolutamente adaptável ao sistema de mercado da ordem do capital. Isso é a minha visão particular sobre a maioria do que é chamado de movimento neopentecostal, né? Uma espécie de religião do capitalismo pós-moderno. Só para concluir aqui, a gente viu algumas notícias, né, nas últimas semanas a gente teve, né, a prisão do pastor Everaldo, né, envolvido, né, na investigação da saúde, e o caso Flor de Lis, né? Então isso leva muito a crer que existem, né? E essa é uma avaliação do pastor que eu ouvi falando sobre isso, que isso faz com que algumas igrejas elas se tornem verdadeiras empresas e que e por isso elas se desligam um pouco do evangelho, né? Viraram verdadeiras empresas. E aí, nesse sentido, Alda, você lembrou bem, nesse sentido, isso acontece não só com a chamado movimento neopentecostal no campo evangélico, mas também esse tipo de religião de mercado vai repipocar dentro da Igreja Católica com a renovação carismática, né? Uma boa parte da renovação carismática é uma leitura neopentecostal católica, né? E não é à toa que na bancada da Bíblia, no parlamento, tanto a direita católica carismática e neopentecostal está presente de braços dados com os pastores de igrejas neopentecostais. Essa aliança ela não é uma questão de oportunismo e não se trata de algo casual. Tem uma afinidade teológica no meio. Porque se você pegar um livro da teologia, um livro teológico da renovação carismática e comparar com um livro de uma igreja neopentecostal, a diferença é mínima. É como se a renovação carismática, eu estou falando do setor à direita da renovação carismática, deixo claro, mas é como se esse setor à direita da renovação carismática fosse uma espécie de Silas Malafaia com estátua da Virgem Maria. Só isso. Desculpa, eu sou leigo. Esse é o povo esse povo que você está falando, é o povo da Igreja Católica, que é aquele que condena esse novo Papa? São as mesmas pessoas? Sim. Não, calma. Uma parte desse povo tem uma visão muito crítica do Papa Francisco. Mas, quando você vai analisar os que condenam o Papa Francisco, aí o debate é mais profundo, porque vai entrar setores tradicionalistas que não são da renovação. Isso, porque a Igreja Católica tem setores que é quase uma seita dentro da Igreja Católica, Sim. Que são antiguíssimos. Mas para entender quem não é católico, os carismáticos têm os mesmos ritos das igrejas neopentecostais. É muito parecido, o mesmo comportamento, quase a mesma salvação, a diferença que... em geral, cantam até as mesmas músicas. As mesmas músicas, têm os mesmos CDs de música. Para quem não é católico entender o que é carismático, Padre Marcelo, erguei as mãos e dai glória a Deus. Isso, é um bom exemplo. Assim que foi o boom do movimento carismático, entendeu? E basicamente, eu não pertenço a esse movimento, embora ele tenha tomado muito, né, a JUFRA, que é a Juventude Franciscana. Mas eu não me alinho de maneira alguma ao movimento neopentecostal, assim, enfim, né? Entendi. Não me identifico culturalmente, ideologicamente, nada. Mas eu só responder a Lourdes, eu não era no Estado ainda, Lourdes, eu tenho 10 anos de Estado. Ele fez uma pergunta aqui para mim, eu ainda não era do Estado.
Não era do Estado? Eu não entendi. Não, é porque ela está falando aqui, a Lourdes ela está pontuando que se perguntou se eu já era do Estado, porque ela tinha 4 tempos de ensino médio, foi reduzido para 2 por conta desse ensino religioso, e nenhum governador pós-Rosinha nos devolveu esses tempos, mas o conteúdo é o mesmo, entendeu? Entendi. Foi essa reforma, eu não era do Estado. Gente, chegamos no final da live, então, né? 1 hora de live. Cara, muito obrigado por você ter voltado. Tem os livros para indicar. A oportunidade do debate. Tem os livros para indicar, antes da gente agradecer. Eu quero indicar esse aqui, que eu acho muito legal para quem quer se aprofundar nesses temas sobre Estado laico, democracia, interferência da religião. É o do sociólogo português Boaventura Souza Santos. O livro se chama Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. Tá aí, do sociólogo Boaventura Souza Santos. Tá bom? Essa é a minha dica da Cortez Editora. Livrinho muito bom. Ele é fininho, mas é riquíssimo. Também acho, concordo. Precisa continuar. A gente vai ter que fazer a parte 2. Vocês estão me ouvindo? Não, a gente não estava te ouvindo. Não, eu falei que eu estou muito travado, não sabia o que estava acontecendo. Estava tudo travado para mim. Coisas da tecnologia, né? Vai, Rodrigo, qual é a tua sugestão de livro? O que é o poder? Deixa eu ver, tá focando? Não sei. Boa. O que é o poder do Byung-Chul Han. Ai, meu Deus, é um chinês, gente, eu tenho trauma. É um coreano. Ai, meu Deus, esses caras... Depois eu falo. Tá na moda, tá na moda. É um coreano muito interessante, que tem levantado temas assim... É porque eu tenho um trauma do Yu Futuan, que é um chinês da geografia cultural dos horrores, assim, entendeu? Não, mas ele é incrível. Ele traz uma discussão assim contemporânea, muito legal, assim, fácil de ler, gostoso. Você lê assim 2, 3 horas, numa noite você acaba esse livro. Tem uma sugestão da Lourdes aí, É isso que eu coloquei, né? Que ela já tinha sugerido, que a Mulher Mais Odiada, se o Léo estivesse nessa live, seria a sugestão do Léo também, porque ele já estava falando sobre esse filme. Eu ainda não consegui assistir. E dessa vez eu não tenho indicação, porque eu queimei a minha indicação, que seria o Conto de Aia na última live, né? Para falar justamente dessa questão do... mas refaz. Tá valendo. O Conto de Aia é maravilhoso, refaz. Conto de Aia livro, Conto de Aia série e a sequência do Conto de Aia. Sim, tem um livro chamado Testamentos, que é a sequência do Conto de Aia, tá? Que são ótimos para a gente refletir. Mais uma sugestão aqui da Lourdes, ela está falando que é polêmico, mas aí fica por conta disso. O Christopher Hitchens é polêmico, ele é um ateu inteligentíssimo, brilhante. Já tive a oportunidade de ler alguns livros dele, mas acho que é válido, é uma leitura muito válida. A gente precisa, quando eu falo a gente, eu estou falando de pessoas que às vezes têm toda uma cultura religiosa, né? A gente precisa se abrir para ler ateus e agnósticos, que tem uma contribuição fantástica. Inclusive, o ateísmo e o agnosticismo, ele contribui para evitar o fanatismo religioso. Toda aquela pessoa que supõe ter ou carregar uma crença religiosa, é saudável que ela pare para ler alguns livros de grandes ateus e de grandes agnósticos, para que ela aprenda noções de respeito, de diálogo e de relativização da sua posição religiosa. Porque é muito fácil você ser religioso quando você só lê livros da sua religião. É interessante que você aprenda, desde pequeno, a dialogar com outros saberes, com outras religiões, inclusive com autores maravilhosos como Christopher Hitchens, que bate um pau danado na Bíblia e no cristianismo, mas que é bom, é saudável, é assim na pluralidade que a gente aprende a viver como gente.
como democrata. Que maravilha. Cara, é muito bom estar nessa live, assim, porque a gente aprende o tempo inteiro, sabe? É muito bom estar do lado da Alda, que é uma mulher super inteligente. A Mauri Cavalcante, grande companheiro lá da UERJ também. E tá com você, né, Márcio? Que, cara, é um cara incrível, inteligente, está sempre aberto a estar aqui na live com a gente, e que falou uma coisa super importante quando a gente se reuniu antes dessa live, falando que todo mundo que fez uma faculdade pública tem a obrigação de compartilhar o seu conhecimento com a sociedade. Isso, para mim, assim... Reafirmo isso. E reafirmo isso. Acho que todos nós... Como acho que todos nós que tivemos a oportunidade de estudar numa universidade pública, seja a nível de graduação, mestrado, doutorado, nós fomos financiados pelo dinheiro público, pelo dinheiro do povo. E nós temos o dever de participar, na medida de todas as nossas possibilidades, do processo de socialização do saber e do debate. Lives como essa aqui é um dever, eu encaro isso como um dever cívico, que eu devo cumprir junto a outros colegas que participam também. Eu acho que é isso. A gente está sempre devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade, com muita dificuldade, nos ajudou. Quanto custaria pagar a minha formação na UERJ? Já imaginou o preço? Quanto elas custaria se fosse bancada pelo mercado? Né? Então, acho que é isso, acho que é cumprir. Eu não vejo como caridade, não, vejo como dever cívico. Isso aqui não tem nada a ver com caridade, eu estou sendo bonzinho. Não. Eu estou apenas cumprindo um dever cívico. Né? A sociedade me ajudou a estar onde eu estou. E eu devolvo para a sociedade em forma de saber, de debate. Né? Eu acho que essa é a função. Com certeza. Eu nem seria professora de geografia, né? Não tem geografia em universidade particular. Pois é. Na PUC, na época, há muitos anos atrás, entendeu? Era 1.000 e poucos reais na faculdade de geografia na PUC. Né? Pois Mas é isso. E com nem certeza antes, né? Exatamente. Com certeza a gente vai pensar aí numa parte 2. Beijo, Roberta. Boa. Ainda vou trazer a Roberta para a live, entendeu? Ela escreveu também sobre, se eu não me engano, teologia da libertação. Boa. A gente que agradece vocês, Lourdes, por vocês estarem aqui com Valeu, a gente. Lourdes. Obrigado você, gente. Mary. Obrigado a todo mundo aqui. Tchau. Saúde e paz aí para todo mundo. A gente já vai falar a live da próxima, daqui a 15 dias? Próxima semana. Próxima semana, qual é a live? Terça-feira. Vai, Alda, com você. A próxima, ela tá me dizendo que tinha no universo. Eu não sei, gente. Calma, o povo tá achando que eu sou mais velha do que eu sou, hein? Só para me esclarecer, eu sou mais nova que o Rodrigo, gente. O universo, eu acho que é aquela Universidade de Salgado Oliveira, lá em Niterói, não é isso? Não sei. Acho que é aquela lá de Niterói. Bom, a próxima vai ser sobre funk, Rodrigo? Isso, sobre funk e cultura. Funk e cultura. Vai ser chacoalhado. Exatamente. Vai ter quadradinho tudo na live, tá? Eita! Tchau, gente. Até. Segura essa. Tchau. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Obrigada, gente. Pode deixar. Vamos continuar assim.